Bem, nós estamos aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Já ministramos aqui libertação, cura. Estamos aqui numa casa de uma senhora que a gente já pastoreou alguns anos atrás. Estamos pastoreando atualmente também à distância. E viajamos 10 horas de Sete Lagoas, também Minas Gerais, para cá. Vamos retornar também em 10 horas, novamente para Sete Lagoas, Minas Gerais. E todo esse esforço para ministrar cura, libertação, como já fizemos, apontar o caminho que é Jesus e tirar dúvidas, que quem sabe é sua, que vai me ver pelo YouTube. E o PDF do que eu vou ensinar aqui de forma bem simples e direta, você pode aprofundar mais na palavra de Deus. Esse PDF com as perguntas para você anotar as referências bíblicas e estudar como exercício, como tarefa, vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. É para você baixar, imprimir, estudar, aplicar e até compartilhar com outras pessoas, tá bom? Bem, a primeira pergunta que a gente vai responder hoje aqui é sobre beber bebida alcoólica. Será pecado? Não é pecado? Vai ter momentos que eu vou me virar para lá, que tem mais pessoas ali. A câmera só está pegando ali do Gabriel e minha esposa para cá. Bem, eu queria que quem está com a Bíblia abrisse aí, e quem em casa também puder fazer isso, no livro de Números, Velho Testamento, capítulo 28, Números 28. São 10 perguntas que a maioria dos pastores não responde. Números 28. Pessoal, por causa da gravação, eu não vou abrir para perguntas agora. Eu vou responder essas perguntas que estão nas folhas e a minha esposa vai orientando aí. E no final aqui, terminando a gravação, aí eu abro para vocês perguntarem, para a gente ajudar também quem for ver pelo YouTube. Tá bom? Números 28. Claro que vai ter coisa que eu vou ler aqui, pessoal, que é um versículo isolado. E atenção você que está em casa, vendo pelo YouTube. Quando um pastor, ele quer te ajudar de verdade, ele te ensina o que eu vou ensinar agora. Você deve ler o que está antes daquela passagem e o que está depois. Isso se chama hermenêutica. É você fazer a leitura do texto todo, do contexto dele. Já ouviu aquela frase? Texto sem contexto vira pretexto? Para um líder religioso, um pastor enganar pessoas? Então eu vou ler um versículo. Você tem que ler o contexto todo em casa. Porque o tempo que eu tenho com eles aqui também é curto. E você depois também, nos comentários, pode fazer perguntas, ou pode entrar no grupo de oração que vai estar aqui abaixo também na descrição do vídeo, para você ter um contato, mesmo que a distância comigo, com a minha esposa, para a gente tirar mais dúvidas suas, à luz da palavra de Deus. Bem, pessoal, Deus não é Deus de confusão. Será que Deus se contradiz na palavra dele? Eu tenho certeza que não. Se eu te falar que Deus aceitava oferta de bebida, então se ele aceitava oferta de uma coisa, como é que ele vai proibir que as pessoas usem aquilo? Olha o que está escrito em Números 28, no versículo 7. E sua libação será de 1,5 litros para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebidas fortes ao Senhor. Você sabia que o diabo, ele é um imitador? Ele é um mestre em imitar? Sabe por que nos terreiros de macumba eles sacrificam animais até hoje, em pleno século XXI? Porque no Velho Testamento Deus aceitava ofertas de animais.
antes do sacrifício de Jesus para nos salvar. Quem está compreendendo? E sabe por que nos terreiros de macumba, para certas entidades incorporarem e se apoderarem do corpo de pessoas, elas têm que beber bebida alcoólica? Porque é também uma imitação do Velho Testamento. Está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Eles aceitavam no santuário oferta de bebida para Deus. Bebida forte. Está aqui, ó, Números 28, versículo 7. Agora, como que pode? Deus, no Velho Testamento, aceitava oferta de bebida forte e proibir de beber. Pessoal, vocês lembram onde que foi o primeiro milagre de Jesus? Num casamento. E vocês se lembram no que Deus transformou a água? Em vinho. Preste atenção, gente. Deus transformou a água em quê? Em vinho. E o vinho já tinha acabado. O vinho já tinha o quê? Acabado. Então Jesus, o Filho de Deus, não deveria fazer o seguinte: bem, vou aproveitar que o vinho acabou, vamos terminar com essa festa. A Carol já está respirando fundo ali, que ela tomou um choque já com a primeira resposta. Já dá para perceber no rosto dela, mas eu vou chegar no final. Isso é só o início. Que tem gente que só quer ouvir de um pastor assim, tá vendo? Não é pecado beber. Calma lá que eu vou chegar no final. O final é melhor do que o início. Preste atenção. Jesus transformou água em vinho, pessoal. Se a gente for raciocinar, qual que seria a lógica? Vou acabar com isso. Todo mundo já bebeu o que tinha que beber? Ótimo que o vinho acabou. Mas ele foi lá e transformou água em vinho. O vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria. E o vinho sempre foi usado, e naquela época, como algo para recreação, para trazer alegria. E o diabo, pessoal, é mestre em fazer isso. Transformar coisas boas em coisas o quê? Ruins. Aí quando você vai na graça, no Novo Testamento, olha o que Paulo fala sobre isso. O grande apóstolo Paulo. Vai lá agora em 1 Coríntios capítulo 6. Lá no final próximo de Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro, tá, gente? No versículo 12. Ó, já anota os versículos aí. Na resposta. Ah, na resposta. É, ué. Anota debaixo da pergunta. A gente leu Números 28, o quê? Quem está anotando? 7. Ela está atenta. Onde no Velho Testamento se aceitava oferta de bebida forte. Eu citei um versículo, mas você em casa pode buscar. Se você for no Google, você dá uma googada aí, ofertas de bebidas no Antigo Testamento. Você vai encontrar. Basta você ter interesse. Será que Deus proibiria alguém de usar algo que ele aceitava como oferta? Aí quando a gente vai na graça, o apóstolo Paulo falando, em 1 Coríntios 6, no versículo 12, diz assim, preste muita atenção. Diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas ou me convêm, dependendo da tradução. Todas as coisas me são lícitas, quer dizer, eu posso fazer tudo, sou livre, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou para o homem, para o primeiro homem, para ele dominar. Nós, homens, fomos criados para dominar. Então, se algo está te dominando, convém você usar? Pessoal, se algo está te dominando, convém você usar? Não.
Vou repetir a pergunta. Se algo está te dominando, convém usar? Não. Mas eu vou perguntar aqui, podem participar aqui, interagir, mesmo gravando. E você de casa também se responda. Para si mesmo, para si mesmo. Diante do que eu li, que Velho Testamento expliquei, e Novo Testamento agora. É pecado beber? Não. Mas se a pessoa vê que ela é dominada pela bebida, se ela é inteligente, convém ela beber? Não. Eu nunca me esqueço, gente, eu estou com 43 anos, eu tinha 9. Meu pai colocou um maço de cigarro numa mesinha, eu com 9 anos de idade. E meu pai falou assim, nunca mais eu coloco isso na minha boca. Isso marcou minha vida, todo lugar que eu vou eu prego isso. Já devo ter pregado aqui. Eu falo que a oração mais forte que existe é uma decisão. Meu pai falou assim, nunca mais eu bebo. Nunca mais meu pai bebeu. Aliás, meu pai falou, nunca mais eu fumo. Nunca mais meu pai fumou. Mas eu fui liberta do vício do cigarro assim também, pastor. Não precisou do meu pai receber reza de padre, oração de pastor, ele decidiu. E aí? E é preciso de remédio, né? Olha para mim, por favor, gente. Vou perguntar de novo. Segundo o que a gente leu, só um versículo do Antigo Testamento, as pessoas buscam mais em casa. E vocês também estão aqui depois buscam. Você tem que ter interesse. Eu viajei 10 horas, pessoal, de ida e 10 de volta, só para ensinar vocês o básico, que os pastores não ensinam. Que quer ter controle das pessoas. Aí na graça, Paulo está falando. Olha para mim, gente, por favor. Se uma coisa me domina, convém eu usar? Não. Mas é pecado beber? Não. Mas se eu percebo que aquilo me domina, Aí se torna um pecado. acabou. Quem entendeu? Eu estou trazendo confusão aqui ou esclarecimento? Eu estou lendo o quê? A palavra. Eu estou lendo só um versículo. Mas todo mundo tem obrigação de ler o que está antes daquele versículo, o que está o quê? Para entender tudo. Eu só estou lendo um versículo para ser rápido. Entendeu, filho? Eu já fui dominado pela pornografia. Eu já fui dominado, pessoal, por cenas de sexo. Tem senhoras aqui, estou falando respeitosamente, estou casado há 21 anos. Mas por que eu tenho que falar isso? Porque o meu trabalho também é para quem vai ver por ali. Pelo celular, pela Smart TV, pelo computador. Eu tenho que alcançar muita gente. A minha responsabilidade, dona, é grande. Eu falo abertamente o que eu já fiz para ajudar quem está fazendo hoje. Aquilo sugava minha energia para trabalhar, porque eu ficava a madrugada inteira vendo. Quase destrói a minha vida. Mas é claro que o que eu estou falando aqui é um pecado descarado, né? Se Jesus falou que se olhar para uma mulher desejando, já teve sexo com ela, imagina dezenas de mulheres tendo sexo com homens. Então eu estou falando abertamente com o pecado que eu era escravo dele, me dominava. Quem sabe você, quando ouve o pastor falando isso aqui, só quer ter uma desculpa para poder beber. Presta atenção. Se você está destruindo sua família, seu casamento, seus filhos com vício, a minha esposa já sofreu com o vício do pai. Na infância, o meu sogro é um vitorioso. Já tem dezenas de anos que ele não bebe mais. Mas infelizmente na infância da minha esposa e das irmãs dela, dos irmãos, ele fez a família sofrer. Mas ele venceu. Você também pode vencer. Segunda pergunta, gente. Então, vocês que estão aqui presencialmente, procurem anotar os versículos aí no lugar da resposta daquela pergunta. E vão estudar depois. Eu vou dar tarefa para vocês. Segunda pergunta. Qual que é na folha aí? É obrigado a pagar o dízimo. Sim. Hoje, dona, eu estou falando que mais do que nunca eu e minha esposa estamos vivendo pela fé, que a gente não tem como voltar para a nossa cidade hoje, é verdade. Eu mostro a conta da igreja hoje. Tinha menos que R$3 quando a gente veio. Pessoal, olha para mim, por favor. Concentração, faz uma imersão aqui. O que eu pedi? Que quem ficasse, se entregasse. Tá bom? E quem tem casa também, se puder, para tudo. Ou onde você estiver, não sei se você está com fone de ouvido, não sei se você está dentro de um ônibus, dentro de um carro que você chamou por aplicativo. Mas procura fazer uma imersão aqui. E depois baixa o PDF que vai estar abaixo e faz a tarefa que é anotar as respostas com base nos textos que a gente está citando aqui. E aí? É obrigado a pagar o dízimo ou não?
Então, a gente vai abrir agora em... Sempre é usado Malaquias, né, Dona? Mas está longe disso. Malaquias, Antigo Testamento. Sou obrigado a pagar o dízimo? Nós vamos aqui em Mateus capítulo 23. Abre aí, gente, por favor. Eu vou ser bem objetivo nesse assunto, porque ele é muito extenso, ele é muito profundo. Mateus capítulo 23, tá? Porque é Jesus falando. Então, já quero começar com quem falando? Jesus, que aí não é bispo nenhum, não é apóstolo, não é pastor, não é reverendo, não é missionário. É Jesus falando. No Novo Testamento. Mateus 23, 23. Quem está presencialmente, anota aí. Mateus 23, 23. E ó, você quer saber em casa se o pastor quer te ensinar a palavra? Então pergunte para ele as coisas, ele tem o dever de responder. E ele não vai fugir de perguntas, as mais difíceis que for, eu não fujo. Pode fazer pergunta que você quiser aqui abaixo nos comentários. Você quer saber se um pastor quer te ajudar? Então, ele vai ser sincero e verdadeiro com você. Mateus 23. Já anotaram aí, no lugar da resposta? Diz assim, ó. Eu não vou ler o que está antes e depois, aí vocês lêem em casa. E quem está aqui depois lê. Ai de vós, escribas e fariseus, os religiosos da época, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Eles pagavam dízimo, gente, até de hortaliça, de planta. Eles eram certinhos até nisso, rígidos até nisso. Mas também já tinha a moeda corrente na época. E tendes deixado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, ser justo, misericórdia, ter misericórdia das pessoas e fé. Ter fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Isso era necessário fazer. Presta atenção no que Jesus falou. Isso era necessário fazer. O quê? Olha o português antes da vírgula. Devolver o dízimo. Ou pagar, como alguns dizem, sem deixar de fazer aquela. Estão entendendo o português? Jesus falou assim: não adianta vocês pagarem e devolver o dízimo se vocês não forem justos, misericordiosos e não tiverem fé. Eu passei numa cidade aqui em Triângulo Mineiro, aqui do lado, Tupaciguara. Tinha um senhor lá que ele tinha esses ônibus de turismo, e levava também jovens para o colégio, trazendo colégio, e uma vez ele reclamou comigo, no final de uma reunião. Ah, pastor, eu pago o dízimo certinho e não estou tendo dinheiro nem para colocar o óleo. E eu nunca esqueço que eu entrei no escritório chateado com aquilo. Depois os obreiros me procuraram e me falaram: pastor, o senhor conhece esse homem? Todo mundo na cidade que sabe que Tupaciguara é pequenininho, né? Não sei se ultrapassou 20 mil habitantes na época, não tinha nem isso. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E os obreiros me falaram o seguinte, que ele tinha abandonado a esposa dele e os filhos e estava morando como amante. Todo mundo na cidade sabia. Aí se Jesus tivesse atendido aquele homem no meu lugar, o que falaria com ele? Não adianta nada você pagar o dízimo, sendo que você não está sendo misericordioso com seus filhos, com a sua esposa. Você não está sendo justo com seus filhos, com a sua esposa. E não está usando a fé, né, na palavra de Deus, porque se tivesse, não trairia a esposa. Não é isso? Vocês estão entendendo, gente? Sim. Nós temos que agradar a Deus em tudo. Só que aí vem uma outra questão, mas não respondeu, pastor, sou obrigado ou não sou? Que se Jesus falou, vocês deveriam pagar o dízimo sem deixar de fazer aquelas coisas, ou seja, fazer as duas coisas. Então quer dizer que é obrigado? Muitos estudiosos da Bíblia, que ficam querendo debater a Bíblia, falam o seguinte, que Jesus falou aqui para os judeus da época, mas que depois que ele ressuscitou, o dízimo não está mais obrigado. Aí eu vou ler algumas cartas apostólicas aqui rápido e tire a sua conclusão. Mas, em suma, eu vou falar o seguinte, pessoal, nada é obrigado. E eu estou falando isso hoje precisando de dízimo, oferta e doação das pessoas, inclusive para voltar para casa.
Só que eu tenho que ser homem de Deus e falar a verdade. Nada é obrigado. Não é. Mas o princípio do dízimo continua o mesmo, que é generosidade. Eu sempre preguei isso, não sei se vocês lembram. Sim. Mesmo quando eu estava onde eu fiz parte. Eu sempre preguei isso, mesmo onde eu estava. Que nada é obrigado. A gente não deve fazer nada por obrigação. Essa palavra obrigação é usada em terreno de macumba. A gente deve fazer por consideração a Deus, por amor, por agradecimento. Infelizmente, eu estava atendendo um senhor que não pôde estar aqui, o senhor Holmes, que está na casa da mãe dele, em Marislânia, em Goiás. Acho que o nome é esse na cidade. Maurilândia. E ele não pôde estar aqui conosco. E ele falou que perdeu um senhor que ele cuidava aqui na cidade. Desse mal aí que está levando tanta gente, né? Não pode falar no YouTube todas as palavras. Mas você sabe que doença que eu estou falando. E nós estamos vivos. Por que será, Felipe, que você está vivo? Porque Deus não cumpriu o propósito dele, não é o seu, na sua vida ainda. Aí se você, através do que está ouvindo hoje, quiser dizimar os primeiros 10% do que você ganha, não deve ser por imposição de ninguém. Você está ouvindo isso de um pastor que está precisando mais do que nunca. Mas tem que ser por agradecimento a Deus, porque Ele te deu uma oportunidade. Por que outras pessoas novas da sua idade partiram e você está vivo? Estou falando isso para ele aqui, pessoal, é só um exemplo dentro do contexto que eu estou falando. A gente deve fazer isso tudo por amor. Mas se fizer por amor, então fazemos o melhor. Estão compreendendo, gente? Aí só para a gente ir mais a fundo nisso, porque é um assunto profundo, 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. Acha rapidinho? Vou tentar acelerar aqui, para o vídeo não ficar longo no YouTube. 1 Coríntios 16, 2. Olha só que interessante, não sei se algum pastor já falou isso com vocês. 1 Coríntios 16, 2. Já anota aí que a resposta também se diz obrigado ou não. O pessoal valoriza essas folhas, tiverem um custo, eu nem paguei ainda. Vocês não sabem de nada, né, Wanda? Vocês não sabem de nada. A gente está feliz de estar aqui, mas vocês não sabem de nada. O sacrifício da gente estar aqui. Os vídeos lá que já me viu na rua no recomeço vendendo, você tem uma noção do que a gente está passando no recomeço. A roupa cara que eu estou com ela. Vem aí. Vamos lá. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte algo, segundo tenha prosperado, segundo a sua condição, guardando para que quando eu chegue, não façam então coletas. Olha só, no primeiro dia da semana, Paulo estava ensinando a igreja, as pessoas que congregavam ali em Coríntios, que era para juntar valores da prosperidade deles, do que eles ganhavam, para ele não ter que fazer coletas quando ele chegasse. Então o pessoal já preparava e levava no primeiro dia da semana, que é domingo. Eu tenho feito isso lá, né, Wanda? Eu dou um envelope ainda de banco, que é a conta da Igreja Cristã Caminho, do Banco do Brasil. Aí eu dou um envelope do banco, que nem envelope a gente tem ainda. Você acredita, dona Eu Fátima? acredito. E as pessoas trazem, e na pureza, pessoal, é o envelope do banco, a conta da igreja é do Banco do Brasil, da igreja, vocês entendem, da instituição. E as pessoas levam do que propõe no coração e do dízimo por amor, por agradecimento, por consideração, não obrigação, nos domingos, no primeiro dia da semana. Essa oferta que a moça deu para a gente comer, a senhora, ela levou na quarta, porque eu falei que a gente ia viajar no sábado para estar aqui. Aí eu pedi para adiantar. Quem está entendendo até agora, gente? Tá abrindo a cabeça? Está sendo útil o que eu estou lendo aqui, senhora? Está com base na palavra? Sim. Está tendo coerência? Sim, muito. Tá, vamos lá. Paulo falando. Agora vamos falar mais de oferta e dízimo na graça. 2 Coríntios 9, 6. 2 Coríntios 9, 6. Um pouquinho adiante, hein? 2 Coríntios 9, 6. Esse é um assunto que a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque é um assunto tão falado. 2 Coríntios 9, 6. Aí eu vou voltar na questão da bebida alcoólica, tá, gente? Vejam bem. Aí, quando alguém ouve um pastor falar
que não é obrigado a pagar, a devolver o dízimo, cada um fala de uma maneira, é só a desculpa que a pessoa quer para não contribuir com Nada. nada. Porque ela é avarenta. É verdade. Porque ela é avarenta. É verdade. Dona Fátima. Aí, quando o pastor fala que não é pecado à luz da Bíblia beber bebida alcoólica. No Velho Testamento, Deus até aceitava bebida alcoólica. Mostrei para vocês. Só que tem outro versículo também, outros na graça, que eu não li aqui devido ao tempo, você pode buscar em casa também, pesquisar, que o pecado é se embriagar. Mas quer ouvir de um pastor que não é pecado para encher a cara. Então, o que eu estou querendo propor para vocês nessa aula hoje, pessoal, nessas 10 perguntas que a maioria dos pastores fogem de responder, é trazer esclarecimento para você saber o que é e o que não é pecado. O que deve ou não fazer, mas a decisão é sua. É só isso. Então não tenha como desculpa saber que não é pecado beber para se embriagar, porque você vai se destruir quem você convive também e ama, ou diz que ama, né? Se amasse, fazia um sacrifício por eles. E muitos também, quando ouvem que não é obrigado a pagar ou devolver o dízimo, também querem uma desculpa para não contribuir com nada, porque são avarentos. Aí diz assim, 2 Coríntios 9, capítulo, versículo o que, gente? 6. Mas digo isso, o que semeia com escassez ou pouco, ceifará também com escassez ou pouco. Ou seja, dentro da generosidade, Paulo está falando o seguinte, é simples, quem plantar pouco, vai colher. Carol, vai colher. Felipe, vai colher. Mas vai colher o quê? É simples. Você plantou 2 sementes de feijão, você vai colher correspondente a quantas sementes de feijão? 2. Mas se você plantar 20, você vai colher pouco ou mais? Aí ele conclui. E o que semeia com generosidade ou mais, também colherá com generosidade ou mais. Quem planta mais, colhe o quê? Mais. Aí tem gente que não aceita falar de dízimo. Aí vem um pastor falando que não é obrigado. Aí a pessoa bate palma, mas ela paga muito mais em bebida para amigos. Quem sabe você faz isso. Muito mais do que 10% do que você ganha. Mas acha ruim porque a sua esposa, por generosidade, entrega 10% do que ela ganha, nem é do seu salário, é do dela. Para ajudar numa denominação que ela confia. Está entendendo, pessoal? Sim. Cada um dê como propôs em seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí ele vai falando mais aqui, eu quero ir para outro versículo. Repita, é um assunto profundo, não dá para falar em pouco tempo. É muito bacana isso. Acho que eu vou terminar aqui, ó. Quer ver? 1 Timóteo 5,17. Eu não sei se esse é outro assunto, que é o último que eu vou falar. 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Timóteo 5,17. Esse aqui é o último assunto, tá, gente? Vamos para a terceira pergunta. Qual que é a terceira pergunta? Qual a verdadeira religião? A dona ali que gosta de estudar vai gostar. Vamos lá? Qual a verdadeira religião? Tiago 1,27. Só vou ler um versículo. E vou falar uma coisa que vai chocar todo mundo. Eu preguei isso numa denominação lá em Sete Lagoas recentemente. Está no canal no YouTube. As duas armas, depois busca no meu canal, que o diabo tem usado para destruir as famílias. Eu falei sobre isso aqui. O que eu falei? Tiago 1,17. Acharam já? Tiago 1,17. Estou sendo o que mais está demorando para achar, porque eu estou com uma Bíblia que não é minha. Tiago 1,17, que a dona Isabel me emprestou. Diz assim, ó. Tiago 1,
Não é isso não. É 1,27, gente. Vocês me confundiram. Mais velha. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo. Pessoal, preste atenção. Tiago 1,27. Naquela época, vocês sabiam que era uma teocracia. Hoje a gente vive no Brasil uma democracia. Naquela época eles viviam, lá em Israel, uma teocracia. Teo vem de Deus. O que era? Era Estado misturado com religião. Então, dízimos, ofertas, judaicos, que eram devolvidos no templo de Salomão de verdade daquela época, eles eram usados para atender as necessidades de mulheres que ficavam viúvas e de jovens que ficavam órfãos. Hoje em dia, no nosso país, por exemplo, no Brasil, tem os meios aí do governo para ajudar órfãos, né? Não é isso? É verdade. E também viúvas. Tem leis. Só que naquela época, isso era atrelado ao templo. O cuidado de órfãos e viúvas. Só que trazendo para a verdadeira religião. Tem mulheres que são fiéis na denominação que participam. Todo domingo está lá, toda quarta-feira, fazem as correntes de oração, mas dentro de casa não sabe tratar o marido. Não é uma boa esposa. Ou não sabe tratar o filho. Não é uma boa mãe. Aí eu vou piorar a situação. Quantos órfãos hoje em dia tem de pais vivos? Porque quem está cuidando do filho e da filha é o celular. A gente estava tomando café lá agora no hotel de manhã, pessoal. Eu estava assustado. A mãe com a criancinha, não sei se Wanda viu, tomando café. Aí colocou o celular assim para a criança assistir. A criança devia ter 3 anos de idade. Para assistir um desenho animado no celular enquanto estava tomando café. E a gente viu uma senhora bonita, deve ser de classe média, deve ter uma condição social boa, e colocando o celular para tomar conta do filho enquanto estava comendo. É o normal, mas não deveria ser normal. Nesse período que a gente está vivendo, não sei que época que você vai ver esse vídeo, que já tem quase 2 anos sem aula. No condomínio que eu e minha esposa estamos morando lá, a gente está vendo como que os jovens estão perturbados emocionalmente, claro que espiritualmente, porque estão órfãos de pais e mães vivos. Porque não estão cuidando dos filhos direito. E quantas mulheres que são viúvas de maridos? Vivos. Porque o marido não faz o papel de marido. O que mais a gente vê? Wanda acompanha algumas lives de algumas mulheres que ela respeita na internet, que tem conteúdo, que ensina coisas boas. E o que a gente tem ouvido muito também, a gente também estava vendo um pastor atendendo na internet, que a gente respeita muito esses dias, mulheres reclamando dos maridos que não querem trabalhar, aquelas que estão cuidando da casa, aquelas que estão cuidando da família. Ele não faz o papel de provedor. Aí o que acontece? Essa mulher acaba sendo uma viúva de marido o quê? Resumindo, pessoal, sabe qual que é a verdadeira religião? Não é a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Universal, Mundial, da Graça, seja o nome que for denominação, a instituição que eu abri, que vai completar 3 meses, a religião verdadeira é cuidar da família. A igreja começa na família. Ou não é isso que o Tiago falou aqui? Se eu não me engano, esse Tiago aqui, o mais provável é que era o irmão de Jesus. Se tornou um dos líderes da igreja. Então entenda, a família é o início da igreja. Se você está frequentando uma denominação há anos, mas dentro da sua casa a gente não vê uma igreja, tem alguma coisa errada. Ah, mas é porque meu marido não faz a parte dele. Mas a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. Não é obrigar o marido a ter a sua religião evangélica. Mas no mínimo, se você é uma mulher de Deus, seu marido tem que perceber uma diferença no seu comportamento. Ah, mas mesmo assim não quer mudar. Aí,
Eu não vou entrar num assunto aqui que não tem a ver com a aula de hoje. São as 10 perguntas que a gente quer responder aqui. Mas a verdadeira religião começa em casa, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, cuidando do marido. Vocês entenderam isso? Sim. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Faz sentido? Mesmo? Eu não quero que ninguém que está aqui, vocês estão vendo um grupo de pessoas aqui, mas tem mais gente ali, e nem você tem que concorde com Cleiton. É Bíblia. Essa é a verdadeira religião. Pronto, acabou. E termina dizendo o Tiago aqui, a pessoa não se contaminar com o mundo. Que aí vai ter a ver até, eu estou aqui de olho uma estudiosa ali que eu estou vendo que está alimentando do que eu estou falando aqui. Gostei dela. De todo mundo que eu gosto, mas dela ali, estou vendo que ela está se alimentando. Espero que você em casa também. Então, o Tiago termina dizendo o seguinte, a gente se separar do mundo. Isso tem a ver com uma resposta que eu vou dar aqui. Você sabe o que é ser consagrado? É ser separado. Tiago está falando no final o seguinte também, para concluir a verdadeira religião. A gente não pode se misturar com o mundo. Você tem que ser uma pessoa mais separada, mais reservada. Quer dizer que você não vai ser feliz, que você não vai ser alegre, que você não pode fazer uma festa em família? Nada disso. Tanto é que Jesus ia em muitas festas, mas o comportamento de Jesus era um comportamento diferenciado. Mas ele não era antipático. O cristão verdadeiro não pode ser o quê? Antipático. Ele tem que ser o quê? Simpático. Não é fazer o que os outros estão fazendo às vezes numa festa ali, que é de família. Ele está em família, mas que ele percebe que não convém. Mas ele não vai ser antipático com ninguém, ele vai respeitar todo mundo. Quem está entendendo? Qual é a quarta pergunta? É isso aí. Devemos usar elementos ungidos? É 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, se não me engano. Essa aqui eu ensinei tanto as pessoas usarem elementos. 1 Timóteo 4. E aí, pastor Cleiton, ou Cleiton, me chama como você quiser. E agora, hein? O senhor já deu tanta coisa. Todo mundo amadurece, né, mano? 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Fiz tanta anotação aqui, pessoal, para não errar. Eu não guardo muito bem, não, mas por isso que eu anoto. É melhor ter uma caneta que te ajude do que confiar na sua memória. Um lápis, 1 Timóteo 4. Ó. Diz assim, porque tudo, versículo 4. 1 Timóteo 4, versículo 4. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que se rejeitar. Presta atenção, gente. Tudo que Deus criou é o quê? Bom. Eu vou tocar num assunto aqui delicado. E nada é para se rejeitar. Se for recebido com o quê? Ação de graças. Sabe o que é, dona Fátima? Ação de graças, Gabriel? Você consagrar a Deus em oração, você agradecer. Eu vou contar um fato para vocês. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque tem algumas pessoas que veem os meus vídeos, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, e a minha esposa sempre fica de olho em mim. Eu estou mudando muito, tomando cuidado para falar. Eu conheço um casal que quando entregou a vida para o caminho que é Jesus, a família de um deles era de terreiro de macumba. E às vezes iam no culto domingo de manhã e iam almoçar na casa dos membros da família de um deles. Conheço um casal. Aí, esse casal, um dos dois tinha que perguntar para a família assim, porque a família frequentava um terreiro de macumba e traziam carne do terreiro para casa para comer no almoço. Aí tinha que se perguntar, tem carne hoje que veio do terreiro? Porque se tivesse, e esse casal já sabia que sempre traziam carne que vinha do terreiro de macumba, consagrada a espíritos malignos, então eles perguntavam, que já sabiam, se tivesse não comia daquela carne. Agora, se não soubesse, mas na hora de comer agradecessem a Deus por aquele alimento e apresentasse a Deus, não era pecado.
Que tudo é de Deus, a carne é de Deus, mesmo que foi oferecida lá para entidades. Aí diz assim, versículo 5, porque é santificado mediante a palavra de Deus e pela oração. Tá. Mas se eu sou uma pessoa ungida, a palavra ungido significa separado para Deus, separado para um propósito. Se eu sou uma pessoa ungida por Deus, ungido não é pastor, não é obreiro, não é ninguém que tem título em denominação, não, gente. Ungido, filho, é quem é separado para quem? E quem se separa para Deus é você mesmo. Se você decidir viver uma vida separada para Deus, não é ser crente, não é ser evangélico, é ser uma pessoa que segue princípios da Bíblia. Você vai se separar, você vai ser consagrado. Então, se você já é consagrado a Deus, você precisa usar algum elemento consagrado? Esses dias a dona que a gente está cuidando dela lá na casa de oração, lá em Sete Lagoas, ela me perguntou se essa pulseira que a minha esposa me deu, porque ela tem 3 cruzes, e ela simboliza a nova etapa da minha vida, de viajar, dar palestra, ensinar como eu estou ensinando aqui. Eu gostei dessa pulseira e falei que ia ser um símbolo do meu recomeço. Aí a dona perguntou para mim assim, pastor Cleito, essa pulseira é ungida? Só vai dar aqui na igreja? As pessoas estão desse jeito. Pessoal, nós não precisamos de uma bengala. A gente só precisa da palavra. Aí eu ensinei para essa senhora o seguinte. Fiz até um post no meu Instagram falando sobre isso. No Reels, né? Naqueles vídeos rápidos. Você busca no feed do meu Instagram. Quem não me segue no Instagram ainda, quem me segue aqui, eu vou falar no final. Me segue, o link vai estar aqui abaixo na descrição. É Pastor Clayton Oficial 01. Lá eu falo sobre isso. Que se a gente já é ungido ou sou separado para Deus, eu não preciso usar nada ungido. Pastor, no Novo Testamento, qual é a passagem que fala de alguma coisa que um homem de Deus deu para abençoar alguém? Eu lembro só de Paulo. Que Paulo está na Bíblia. Graça, Novo Testamento. Ele enviava porque ele não podia estar em todo o tempo, em todos os lugares. Ele não tinha nem o celular para gravar, como eu estou gravando aqui hoje, em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, nessa casa dessa família maravilhosa. Ele não tinha. Então o que Paulo fez? Um homem que estava além do seu tempo. Ele pegava roupas dele, cortava pedaços. A Bíblia diz que ele pegava aventais dele, lenços, e ele enviava para pessoas doentes. Eu não sei explicar direito, pessoal, mas é fato, eu creio nisso. Nisso eu creio, porque eu sou um homem ungido, e todo mundo que está aqui nessa palestra aqui comigo, se separar a vida para Deus, vai ser ungido. Acabou. Ah, não tem que derramar azeite na minha cabeça, não, pastor? Não. Ser ungido é ser separado para quem? Para Deus. Não é para denominação, religião nenhuma. Se hoje o Felipe, na hora que eu fizer o apelo aqui para entregar a vida para Cristo, não é para religião nenhuma, quiser levar uma vida separada, Felipe, você não vai ter que desfazer das suas amizades, ser grosso, mal educado com ninguém. Você simplesmente vai seguir princípios da palavra de Deus. Claro que vai ter amizade que você vai precisar se afastar, porque você vai ser ungido. Mas você não vai precisar de mais nada ungido. Mas eu sei uma coisa, que Paulo, ele tinha o poder de Deus nele. Então, a roupa dele, de alguma maneira, transferia aquele poder para os doentes. Eu não sei explicar isso, mas é bíblico. O Pedro era tão ungido que a Bíblia diz que no sol quente assim, eles faziam filas de doentes, e Pedro passava, e se formava uma sombra com a luz do sol, e a sombra de Pedro curava os enfermos. Porque ele era ungido, dona Fátima. Ele precisa não dar nada para ninguém. Está abrindo visão? Sim. Hein, Carol? Sim. Você em casa, está dentro da palavra que eu estou ensinando? Eu, aos domingos, quem acredita e crê na oração da fé, numa água, numa garrafinha de água mineral, eu peço para as pessoas levarem. Eu não vejo problema, porque eu tenho uma referência bíblica. Jesus, o caminho, cuspiu no chão, ele fez um lodo lá com a saliva dele, sujou os olhos de um cego de nascença, mandou ele se lavar num tanque chamado Siloé, e aquele cego enxergou. Eu não sei explicar o porquê Jesus curou outro cego só com a palavra, Gabriel. Só impor na mão. Mas aquele cego, ele precisou de fazer isso. O que eu entendo? Tem pessoas que no início... Confere se está gravando, que eu vi um barulho de mano. Tem pessoas que no início da conversão precisam de um apoio.
Só que a pessoa amadurece. Estão compreendendo, gente? A senhora está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando até agora? Faz. Tem uma senhora aqui que eu percebo que ela está... Todo mundo está, mas ela está mais. Estou botando em vocês um fogo para ver se vocês prestam atenção também. Está comendo a palavra, dona Fátima? Sim, senhor. Sabe que a senhora achou que ia vir aqui, ouviu falando mal de alguém, alguma coisa? Jamais não imaginei. Não, calma, deixa eu terminar. Porque talvez alguém imaginou que seria, né? Mas a minha proposta, pessoal, é só apontar o quê? O caminho. E o caminho não é a minha instituição, não. Porque, ele está falando isso que a igreja dele chama igreja cristã o caminho. Não. É apontar o caminho que é Jesus. E que você fique onde você se sente bem. E onde você vê que prega o quê? A palavra, sem invenção, sem inventação de moda. Como diz o bom mineiro. Não precisa acrescentar nada na Bíblia. Vocês entenderam o negócio de elemento ungido? Vocês entenderam? Não vou pegar mais referência, não. É a quinta ou a sexta pergunta? É a quinta. Qual é a quinta? O que significa igreja? Essa é forte, hein? Estudiosa? Você de casa, o que significa igreja? É isso mesmo? É tanta anotação aqui. O que significa igreja? É porque a ordem das perguntas aqui eu fiz errado. Pessoas. Mateus 18, 20. Abre aí. Primeiro eu quero falar com vocês em casa, e eles ouvem aqui enquanto acham Mateus 18, 20. O significado da palavra. Se alguém aqui quiser anotar o significado da palavra, o versículo é Mateus 18, 20. Mas o que significa a palavra igreja, tá? Aí você pode buscar na internet, fazer buscas aí, só para você entender a palavra. Ela tem vários significados, mas basicamente é o seguinte: é grupo de cristãos. Então a gente está aqui numa varanda, eu viajei 10 horas de vinda e 10 de volta para falar com pessoas numa varanda. Então nós aqui somos uma igreja, um conjunto de cristãos, quem crê em Cristo. Presta atenção. O outro significado da palavra igreja é que vem de eclésia, do grego. Uma assembleia de pessoas livres, Gabriel. A maioria das religiões fazem as pessoas livres. Fazem o que com as pessoas? Escravizam. Estou falando bobagem, não? Bobagem. Fala. Muito com o senhor, viu? Gente, um dos significados da palavra igreja em grego chama eclésia, é assembleia, o grupo de pessoas livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para ficar sob domínio de homens, de pastor, de padre, seja lá o nome que for. Mateus 18, 20. Mas não li o versículo ainda não. Estou falando do significado da palavra. Igreja. Agora, o que Jesus falou que é igreja? Essa é a visão que eu tenho. Mateus 18, 20. É a visão bíblica que eu tenho. É isso aqui, ó. Mateus 18, 20. Wanda, como é que tá? Porque a Wanda tá de olho em mim. Dona Fátima, essa mulher agora nessa nova fase, ela tá de olho em mim. Mateus 18, 20. Já sempre teve, mas agora mais que nunca. Mateus 18, 20. Diz assim, ó. Gabriel. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome de quem? Quem estava falando isso aqui? Jesus. Ali estarei no meio deles. Gente, quem está aqui na aula aqui? Quem crê que Jesus está aqui? Você viu ele aqui? Não. Mas ele disse uma notícia boa para a gente. Que mais bem-aventurados seriam aqueles que não viram, mas creram. Os discípulos andaram com ele. Os discípulos viram ele. Os discípulos viram milagres. Eles aprontaram. Tiveram dúvidas também. E no final, quando ele foi para a cruz, abandonaram ele. A gente não viu, mas a gente é mais bem-aventurado porque a gente crê naquele que a gente não viu. Mas a gente vê Cristo no outro. Estou até saindo fora aqui do roteiro porque eu estou seguindo o que o Espírito Santo está falando. Porque eu sou livre, Cristo me libertou. A gente vê Cristo na outra pessoa, dona Isabel. Eu vejo na Isabel, no Felipe, na Carol, no Gabriel, na Wanda, na Fátima. No comportamento de cada um, né? Ó, os discípulos perguntaram assim para Jesus:
Jesus mostra pra gente o Pai. Acho que foi Felipe que perguntou. Aí Jesus falou assim, Felipe, ô cabeção, você está me vendo todo dia e você não viu o Pai ainda? Eu estou usando a linguagem jovem aqui agora, pessoal. Ô cabeção, você está me vendo todo dia e você não viu o Pai ainda? Quem vê a mim, vê o quê? O Pai. Pessoal, ninguém é perfeito, eu estou longe de ser perfeito, eu vou fazer 22 anos de casado, Wanda já gemeu muito comigo e eu tenho coragem de falar isso aqui. Mas os pastores querem passar uma imagem que o casamento deles é perfeito e não é. Ó, eu lembro de 2 ou 3 casamentos que eu e minha esposa sabemos assim de pastores que a gente conviveu que são exemplo para nós. Nós estamos, precisando mudar muito para chegar aos pés deles. Mas a maioria passa uma imagem que um casamento perfeito não é. Isso é mentira, isso não existe. E quem ensina isso é hipócrita na maioria das vezes. Mas quem vê a Wanda, o Cleiton, o Felipe, a Carol, tem que ver que eles têm erro e falha, mas que eles são diferentes, que eles superam, que eles passam por cima, que é um amor sincero. Então entenda, pessoal. Quem vê a gente tem que ver Cristo. E a igreja é uma reunião de pessoas, a gente está aqui como igreja. É isso. No local que eu aluguei lá, que foi a loucura que minha esposa falou que eu fiz, não sei que é, você vai ver esse vídeo, se eu vou estar com mais casas de oração abertas, quem sabe aqui em Uberlândia, se for da vontade de Deus, mas lá eu estou reunindo pessoas como igreja, é só uma loja alugada, que tem uma placa. Então Jesus falou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então aonde Jesus está, ali é uma igreja. Sexta pergunta, qual é? Como saber quando o Espírito Santo está falando? Ah, isso aqui é muito bacana. Como saber quando o Espírito Santo está falando? A nossa estudiosa ali, só acha que esse tema é importante? Como eu saber se é Deus que está falando comigo? Ou se é um pensamento, se é a minha mente? Hã? Por isso que eu não podia deixar de responder isso. Como saber quando o Espírito Santo está falando? Qual que eu vou falar primeiro? João 16:13. João 16:13. João 16:13. Gente, quem está aqui presencialmente, sinceramente, eu não quero ouvir vocês falarem uma coisa se não for sincero. Por isso que eu gostei da resposta daquele rapaz, apesar que ele foi embora, mas enfim, tem um compromisso dele. Está fazendo algum sentido? Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? Sim. Está sendo agradável? Está sendo leve? Mas vocês estão aprendendo? Sim. Tá. O que eu falei, João? O quê? 16:3. Ah, vocês estão prestando atenção mesmo. Ó, o PDF dessa aula vai estar aqui abaixo na descrição para você baixar e para você também imprimir e transformar em tarefa. Aí depois você fala que pastor engana, que padre engana, mas você não estuda a Bíblia. Aí o problema é todo seu, aí a culpa é sua. Que você é um preguiçoso, uma preguiçosa. Achou que eu ia ser polido aqui e não ia falar? Que o preguiçoso, a preguiçosa sempre é enganado pelos outros, porque tem preguiça de estudar. Aliás, o versículo que está no final do estudo da gente aqui hoje é esse, que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. O que eu falei, gente? João o quê? 16:3. João 16:13. É porque eles estão com a folha, pessoal. Eu só estou com as minhas anotações aqui. Eu não estou despreparado nessa aula, não. Porque eles estão com a folha. João 16:13. Eu nunca fui bom em decorar, mas eu estudo. Diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade... Repete aqui todo mundo que está na aula presencial aqui. Quando vier o Espírito do quê? Da verdade. Olha só que interessante. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. Pessoal, é tão simples. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, Carol, se uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas mente, você teria dúvida se essa pessoa tem o Espírito Santo? Sim, ela não tem o Espírito Santo. Ela mente. O Espírito Santo é o Espírito do quê? Da verdade. Eu até digo, não estou querendo passar pano não, gente, para mentiroso não, que a pessoa pode até mentir no momento, porque a mentira, deixa eu dar uma aula para vocês aqui, a mentira, você mente porque está com medo, por exemplo, de perder um emprego.
A mentira, a pessoa mente, por exemplo, às vezes uma pessoa mente com medo das consequências, se falar a verdade. Às vezes pode comprometer um casamento, pode comprometer um relacionamento entre pais e filhos. Só um instantinho. Às vezes a pessoa, ela mente por medo, não é por falta de caráter. Mas se ela tem o Espírito Santo, ela vai se corrigir. Se ela tem o Espírito Santo, ela vai se entristecer. Porque ela cometeu um pecado que é mentira. Porque um filho da verdade não pode pecar constantemente mentindo. Ele não é filho da mentira, ele é filho da verdade. Entendeu, Carol? Pode até mentir, mas ele vai se entristecer, vai se arrepender, às vezes vai até chorar, mas vai se arrepender. Quando Davi pecou, Davi traiu o amigo dele lá, se deitando com a mulher dele, a Batseba, né? Adulterou, mandou matar depois esse amigo dele. E ele mentiu para o profeta quando o profeta veio falar com ele, porque Deus mandou falar com ele para repreender. Só que depois ele se arrependeu profundamente. E esse homem Davi, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Só que ele se arrependeu. Então tá bom, pastor Cleiton, mas responda. Como saber quando é o Espírito Santo? Vou falar uma coisa para vocês, uma experiência pessoal. Onde eu estou morando hoje, atualmente, sei a época que você vai ver esse vídeo que minha esposa já falou hoje, que ela já falou que eu queria ouvir, que ela quer até vender, que a gente quer ter essa vida sem paradeiro, para servir a Deus. Mas eu estou deixando o Espírito Santo falar com a minha esposa, que tem o Espírito Santo. Então vai falar com ela. Mas hoje, onde nós moramos, são assim coladas as casas uma na outra. E a gente tem tido problemas com alguns vizinhos que são meio barulhentos, se é que vocês me entendem. E uma jovem que costuma ouvir muito funk alto, bem alto, às vezes ouve música evangélica baixo. Aí esses dias estávamos eu e minha esposa em casa, eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se vocês viram. Aí veio na minha mente, preste atenção você daí, veio na minha mente, eu não ouvi uma voz audível, veio na minha mente assim, vai lá e fala com essa moça assim, não tem orgulho das coisas ruins e não tenha vergonha das coisas boas. Aí veio aqui na minha mente, eu falei assim, como assim? Aí eu entendi, ter orgulho de ouvir funk pesado alto e ter vergonha de ouvir louvor o quê? Baixo. Eu entendi. Aí eu falei assim, sabe que são pensamentos da minha cabeça? Porque essa moça já tinha zombado da gente, de mim, da minha esposa, porque a gente fez reclamações por causa do barulho que eles fazem, às vezes depois do horário, enfim. Aí eu pensei, o diabo não me mandaria falar isso com essa jovem. Quando vem uma voz, entre aspas, um pensamento, Felipe, a gente tem que fazer uma pergunta. Você está trabalhando, aí está numa situação lá. Aí vem na sua mente um pensamento. Você tem que começar a fazer pergunta. Já estou entrando no coaching aqui, né, Gabriel? Pergunta. Você quer resolver problema? Começa a se fazer pergunta. Então eu estou com dúvida. Sabe que é a minha cabeça? Sabe que é a minha mente? Começa a perguntar. O diabo me mandaria falar isso? Foi a primeira pergunta que eu fiz. O diabo me mandaria falar isso para essa menina, para ela não ter vergonha de ouvir louvor? Ela deveria se envergonhar de ouvir esses funk pesado alto? Não, o diabo não me mandaria falar isso. Você está entendendo? Eu me perguntei. O diabo não me mandaria falar isso. Ah, mas se eu for lá, eu fiz outra pergunta, ela pode zombar da minha cara na minha frente, pode depois tirar onda comigo, na hora que eu saísse da porta da casa dela, eu pensei, e daí? Tanto faz. Se é o Espírito Santo que está me falando, eu tenho que fazer. E eu fui lá, pessoal, nem falei com minha esposa, eu fui na garota, porque eu acho que minha esposa nem concordaria, que ela é mais sangue quente do que eu. Você deixa de ser bobo, você vai falar isso pra essa menina, ela não tá nem aí para as coisas de Deus. Não, pessoal, aí o que eu fiz? Pessoal, não esqueça que está gravando, pode sair bolado. Aluno se comporta. Aí eu fui na porta da casa da menina, toquei campainha, ela veio. E eu falei com ela exatamente isso, olha, se você vai zombar de mim depois, eu não sei. Falei desse jeito. Se você depois vai rir de mim, eu não sei. Mas Deus mandou te falar o seguinte, não tenha vergonha das coisas boas. Às vezes você ouve louvor aí baixo. E não tem orgulho de coisas ruins. Às vezes você ouve aí
funk pesado, que trata vocês mulheres como objeto alto. Aí a menina meio que começou a chorar, e eu, no momento, vi sinceridade nela. Depois o comportamento dela até continuou o mesmo. A gente veio viajar para cá, pessoal, e pastor, o senhor não tira nada disso dos vídeos? Não, nada, eu sou isso aqui, pessoal. Você quer um pastorzinho que fala bonitinho, engravatadozinho, mas que também é hipócrita e não vive que prega? Então escolhe outro. Eu sou isso aqui. Cheio de erro e falha, mas eu sou isso aqui. Se quiser, fica no meu canal. Se não quiser, desinscreve, escreve no outro. Os que pintam uma aparência de perfeito, mas não são. Não, quando a gente veio viajar para cá, para Uberlândia mesmo, não sei se minha esposa viu, na hora que chegou o Uber lá na porta do condomínio, ela e a mãe e o pessoal da casa dela comemoraram. Vamos viajar! Deve ser porque aí não ia ter reclamação do barulho que eles fazem. Mas eu sei o seguinte, pessoal, a gente está falando o quê? Qual que é a pergunta aqui que eu estou respondendo? Como saber quando é o Espírito Santo que fala? Eu fui lá e eu falei para a menina isso, e ela até me agradeceu no momento, Felipe. Ela falou assim, obrigado. Eu falei só, quem sabe Deus está falando com você através de mim aqui, o que estava começando a falar nas músicas que você estava ouvindo aí. Não tenha vergonha de ouvir essas músicas alto, não. Você tinha que ter vergonha de ouvir outras músicas que você ouve aí, que tratam vocês mulheres como objeto. E a menina, no momento, me respeitou, e no momento ela falou, obrigado, eu acredito que Deus está falando comigo. E acabou, depois que eu falei com minha esposa. Aí eu pergunto para você, será que o diabo mandaria eu falar isso, me sujeitar a falar com uma menina? Isso, sabendo que ela nem respeita a gente? Não. Vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui, pessoal. Acho que eu nem vou botar outro versículo aqui. Talvez eu fale para eles anotarem aqui na aula presencial aqui. Vamos supor, Felipe, que você que tem casa aí. Você está na rua, aqui em Uberlândia, na rua onde você mora aí. É muito frio. Aliás, está fazendo esses dias. Aí você está com uma blusa que você gosta muito. Aí você passa perto de uma pessoa que dorme na rua. E a pessoa está com muito frio ali na sarjeta ali. Aí vem na mente sua, filho. Ou vem na sua mente. Pega a sua blusa e dá para essa pessoa que está dormindo na rua sem blusa. Que está ali tremendo de frio. Será que o diabo te falaria para fazer isso? Não. Mas provavelmente a gente falaria assim, isso é minha mente, é porque eu estou com dó dele. Provavelmente a gente falaria isso. Ah, essa é a minha cabeça, porque eu estou com compaixão do mendigo aí. Mas